Ei, Letícia, coisa boa você me receber aqui. Obrigada, viu? De nada, obrigada a você por ter vindo. Tava esperando você pra um café. Que bom que você veio. Que bom, que bom. Vamos tomar esse café então. Vamos, com certeza. Vamos lá. Minha avó fazer um café ralo. É mesmo? Ralinho, ralinho. Mas você faz ele ralinho também? Aham. Achei que ele tá Você achou completinho. bom? Não achei ruim, não. Então tá bom. Você gosta muito de café? Eu gosto de café. Minha família é muito do café. Mas tá bom demais seu cafezinho. Só um cafezinho desse pra gente falar de 1.1, né? É, isso é verdade. Só com um cafezinho pra gente tentar entender melhor 1.1. Como é que foi a construção lá do plano de trabalho pra vocês? Assim, como é que foi construir essa proposta durante os 90 dias? Olha, foi desafiador, né, mas muito interessante, porque naquele período ali ainda tinha muitas dúvidas, mais ainda do que ainda tem hoje. Porque a gente não sabia exatamente quais projetos a gente poderia pleitear, né, em quais áreas, quantos projetos que seriam aprovados, qual o valor de cada projeto. Então foi assim, uma discussão muito interessante, trouxe muito conhecimento, muitas possibilidades, porque ainda mais por ser um anexo que a população atingida que vai construir, então acho que saiu assim muitas linhas de dúvidas, de ações e de possibilidades. E deixa eu te perguntar mais uma coisa. Lá no encontro mesmo que teve no Retiro São José, os povos e comunidades tradicionais se reuniram especificamente para pensar a parte do anexo 1.1 que vai ser dos setores de organização dos povos e comunidades tradicionais, seja os povos indígenas, né, os quilombolas, em nosso caso, na região 5, os ciganos, né, os povos de terreiro, os ribeirinhos. Qual foi a melhor parte para vocês ali, assim, o que você traz de construção que vocês tiveram ali naquele momento? Eu acho que vai ser essa questão das especificidades serem respeitadas. A gente ter uma parte desse anexo que vai ser destinada apenas para os povos e comunidades tradicionais. Acho que isso ajuda muito. E ainda mais a troca de conhecimentos, né, de possibilidades. Vocês têm alguma coisa que vocês têm reivindicado daqui, Letícia? Assim, alguma dúvida que vem surgindo daqui, mesmo do povo Caxó, em relação ao anexo 1.1? As dúvidas são muitas, né? Principalmente em que linhas que a gente vai poder escrever projetos, a questão de valores, de quantos projetos que serão, depois também na continuação desses projetos, como vai ser o acompanhamento. Tem muitas dúvidas, mas principalmente nessa área. Eu acho que em relação aos projetos, a gente já consegue trazer algumas coisas aqui para nossa conversa, né? E que pode servir também para outras pessoas que possam, por exemplo, assistir o nosso vídeo, a nossa conversa e participar também desse cafezinho com prosa, né? Os projetos, a gente fez agora, há pouco tempo, o levantamento com vocês dos danos coletivos que vocês identificaram que sofreram aqui. E esses danos coletivos identificados, eles vão ser as linhas para pensar projetos que ou reparem esses danos, ou compense vocês por esses danos, ou quem sabe até abra uma nova frente de possibilidades a partir do momento que vocês sofreram um dano que talvez não tenha uma reparação possível dentro de uma linha socioeconômica, né? Quando a gente fala de projetos de geração de trabalho e renda, por exemplo. É muito importante a gente, a partir dessa reunião que vocês fizeram e que outras comunidades também fizeram em toda a bacia de conferência desses danos coletivos, de pensar agora a partir deles quais são aqueles que vocês têm maior prioridade, né? Aquilo que é mais importante para vocês, de colocar num primeiro momento para pensar projetos. E vocês vão construir esse projeto junto com a entidade gestora dentro do setor. E aí isso eu acho que é uma coisa importante que você trouxe. Cada povo e comunidade tradicional vai ter o seu próprio setor para pensar os projetos que são importantes e que respeitem os seus protocolos comunitários, os protocolos de consulta, né? Que respeitem também os modos de vida. E vocês ainda vão participar dos conselhos, tanto locais quanto regionais, né? Então os povos e comunidades tradicionais, eles participam da governança pelos conselhos, mas também pelos setores. Então, eu acho que a partir daí é que a gente vai entender quanto de recurso a gente tem, né? A gente já tem uma parte que vocês reservaram, né? Tem uma parte reservada para os povos e comunidades tradicionais. Isso. Você lembra qual é o valor que vocês aprovaram em assembleia lá? O valor não, mas acho que é 10%? 10%, mas exatamente. Eu não lembro só da porcentagem, não do valor. E aí 10% ali do valor que vai ser destinado para projetos, então fica para os povos e comunidades tradicionais, e aí vocês vão apresentar na segunda onda de projetos. A gente vai ter uma primeira onda de projetos locais, a segunda onda de projetos locais a gente vai ter também
a apresentação dos projetos dos povos e comunidades tradicionais. Eu acho que esse tempo, inclusive, também é pensado para que todas as etapas sejam respeitadas a partir daquilo que vocês estabeleceram. Né? Outra questão que você falou de dúvida, que é do crédito e microcrédito também. Tem dúvidas aqui com as pessoas da comunidade, né? Como que isso vai acontecer? O crédito e microcrédito, pra gente também ainda tem muitas dúvidas, porque ele ficou muito em aberto, porque ele vai ter que ser construído com vocês a partir do momento em que a execução do plano de trabalho mesmo da entidade gestora começar, né? Mas o que a gente tem hoje mais palpável? As linhas de crédito e microcrédito que vão ser estabelecidas para alguns grupos que foram, inclusive, indicados por vocês. Então, pensando na agricultura familiar, pensando nos povos e comunidades tradicionais, nas mulheres, na juventude, nos idosos. Então, a gente tem uma série de grupos que foram destacados por vocês, que são grupos que precisam de uma atenção na hora de acessar o crédito e microcrédito, né? Que essa carência para o pagamento daquilo que for pego como empréstimo, né? Seja tempo da produção daquilo que vai ser realizado. Então, se você vai plantar milho, você vai precisar de colher aquela safra para depois começar a pagar, né? Que o dinheiro seja um recurso que não tenha juros altos, que seja melhor do que os juros de mercado, por exemplo, e que sejam juros não para que a gente gere dinheiro com o crédito e microcrédito, que é isso que o banco faz, né? Ele gera dinheiro para si, para o próprio banco, a partir do crédito e microcrédito. Nesse caso, é só para repor o fundo, para que a gente tenha esse dinheiro disponível por mais tempo, para outras gerações e para, né, novas pessoas dentro do processo da reparação que forem querendo se desenvolver, né, e desenvolver alguma atividade econômica. A gente vai ter os bancos comunitários, 10 bancos comunitários para toda a bacia. Na hora que o anexo 1.1 começar, vocês vão decidir aonde esses bancos vão ser estabelecidos, né? Quais são as comunidades. E é um projeto piloto. Então, o banco comunitário ele vai ter a moeda social, né? Ele vai ter uma lógica popular mesmo de organização para um empréstimo de recursos. Mas os detalhes a gente só vai ter mesmo notícia quando o trabalho começar e que os setores e os conselhos começarem a estabelecer essas regras. Quais são as linhas de crédito e microcrédito que de fato vão existir, aonde os bancos comunitários vão ser colocados e também o fundo rotativo, né? É isso. Na prática, né? Quando estiver acontecendo, vai ser mais fácil para entender. É isso, na prática. E você mesmo falou comigo mais cedo, né? Você, enquanto não começa, eu tenho muita dúvida. Isso, E pra gente também, né? Assim, mesmo a gente fazendo esse trabalho de acompanhamento, de assessoramento de vocês e de diálogo, tanto com a entidade gestora quanto as instituições de justiça, também fica muita dúvida. Mas o que a gente conseguir adiantar no caminho aqui, a gente vai fazendo. E essa é a pergunta que eu queria te fazer, inclusive, pra gente fechar. Como que vocês estão se organizando aqui para o anexo 1.1? Vocês já estão pensando em projetos? Vocês têm dialogado na comunidade a respeito? Como é que está o processo de organização aqui? Sim, a gente já tem pensado em algumas possibilidades de projeto, né? A gente faz reuniões semanais aqui na comunidade e isso a gente já vai levantando as ideias, registrando para quando chegar mesmo a execução, a gente já ter um material ali, ao menos pensado, para como a gente vai executar. A gente tem que se organizar dessa maneira, pensando nas possibilidades, né, em questão de valores, de execução e o que dá mais certo para atender a comunidade. A gente já está pensando dessa maneira. Letícia, isso é um grande exemplo para outros grupos que precisam também avançar nessa organização das suas comunidades para pensar os projetos, porque eles têm que ser coletivos. Isso, né? Isso mesmo. O anexo 1.1, ele é coletivo. Então, esse exemplo de vocês é muito importante para a gente seguir e a gente estimular outros grupos também a fazerem isso. Obrigada por me receber aqui na sua casa. Foi um prazer. Prazer, viu? Até a próxima. Me chama para outro cafezinho que tá bom demais. Tá bom, com certeza.